Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou falar para vocês por que acontecem as enchentes. Bom, as enchentes são calamidades naturais ou não. Elas acontecem quando o leito de um rio enche, né? Ele transborda com chuvas contínuas ou uma chuva muito forte e ele acaba transbordando e aí sim levando para o lado, para a cidade. E na época de chuva acontecem as inundações. Então na parte sul do país, né, do Brasil, acontece na época do verão e na parte norte do país acontece no inverno. Aí os rios enchem e alagam ao redor, né, nas terras ao redor do rio, que isso é chamado de inundação. E isso é bom, porque a água, ela traz a fertilidade para a terra, então ela consegue deixar a terra mais fértil, para aí sim você conseguir plantar e ficar melhor. Só que a gente tem a ação do homem, então com isso a gente vê a enchente como uma coisa negativa, né, como algo ruim. Porque acontece, as pessoas começaram a construir ao redor dos rios. Então elas começaram a colocar suas casas ao redor dos rios, colocar avenidas e pavimentar e colocar asfalto, e com isso a gente tem esse problema de realmente não ter escoamento da água, porque o asfalto praticamente não escorre água, né? Ele não consegue absorver a água. As nossas casas também, os nossos pisos, eles não são permeáveis, então a gente não consegue também escorrer a água, a calçada também não é permeável, então essa água ela vai se espalhando, ela não vai simplesmente encher o rio e transbordar em volta. Ele não vai, ele vai muito além disso, porque ele não tem para onde escorrer. E aí sim vira uma coisa negativa, né? Porque a gente não quer que sei lá, o solo da nossa casa seja fértil. Então o que acontece é simplesmente que ele só inunda e acaba estragando tudo. E é por isso que eu tô falando sobre esse tipo de assunto, né? Sobre esse assunto, nessa época do ano que tá acontecendo muita enchente aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro tá acontecendo bastante, então acho importante falar sobre isso, porque as pessoas veem enchente só como uma coisa negativa. Na verdade, ela era algo positivo e que a gente, o humano, transformou em algo negativo, né? E eu tô falando isso num canal de arquitetura porque quem é arquiteto não é só arquiteto, é arquiteto e urbanista. E eu acho muito importante pontuar isso, porque o arquiteto, ele não planeja só a casa e um prédio, ele planeja a cidade, ele também é urbanista. Então, com isso, a gente tem a obrigação, o dever de saber sobre essas coisas e entender sobre isso e não criar essas situações negativas. Então, entender que a gente precisa de 50 metros, pelo menos, depois da margem do rio, para aí sim começar a construir, porque essa é a área de inundação. Porque se a gente respeitasse esses 50 metros ao redor dos rios, a gente veria que as coisas melhorariam muito. E se a gente tivesse uma taxa de permeabilidade na cidade maior, isso quer dizer mais área de terra, mais área de planta, mais área de árvore, que aí sim a gente tem onde escorrer e a gente tem para onde essa árvore, para onde levar essa árvore. Tanto que na região rural é muito mais difícil acontecer esse tipo de coisa, né? Acontecer inundação e enchente, é muito mais difícil, porque a gente tem mais área de permeabilidade lá. Então, antes de fazer todo o estrago numa área tão grande que a gente vê, a gente simplesmente, a água simplesmente escorre e entra no solo e ajuda a fertilizar o solo. Então, e a gente vê isso acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte, que são o quê? Cidades extremamente povoadas, né? Cheio de asfalto, cheio de piso não permeável, e que é aí que a gente vê esses problemas mesmo. Então por isso que eu achei importante falar sobre esse assunto aqui num canal de arquitetura e que também tem o urbanismo junto, né, por ser a mesma formação, que é importante a gente pensar sobre essa questão da canalização do rio, porque o rio estava lá, ele corre lá, ele tem que correr lá. E por mais que você canalize e troque ele de lugar, ainda assim é um curso natural dele. Então ele vai acabar passando pela região e vai acabar destruindo, né, regiões que nem a região do Ceasa, a Vila Leopoldina aqui em São Paulo, que é onde o rio passa e onde ele foi canalizado, e com isso a gente tem esse problema, regiões que eram de córregos, regiões que eram de lagos, e que eles simplesmente fecharam e dane-se e vamos construir em cima, e não quer inundação depois. Então tem inundação depois sim. E isso daí faz parte do planejamento da cidade. Que você tem que planejar, e quando você está planejando a cidade, tem que lembrar que isso vai acontecer. Então, diminuir esse tipo de efeito dentro da cidade. Claro, é difícil falar sobre um assunto e falar sobre isso numa cidade como São Paulo, que é uma cidade gigantesca, que precisa de cada centímetro quadrado para poder crescer, porque tem muita gente, muita coisa acontecendo,
mas é importante que isso seja respeitado, porque se não for respeitado, vai acontecer o que está acontecendo agora, todo mundo perdendo casa, perdendo carro, perdendo tudo, e isso é troco de quê, né? A gente poderia ter árvores, poderia melhorar o nosso ar, porque o ar aqui em São Paulo é horrível, e não ter esse tipo de problema, ou pelo menos diminuir a ação desse tipo de problema aqui na cidade de São Paulo, e seria uma forma mais fácil. Então é importante pensar sobre esse assunto e não culpar única e exclusivamente a água, a enchente, a chuva, que ela é ruim. Ela não é ruim, ela tá aqui para poder realmente fertilizar o solo, para poder ajudar a limpar essa poluição do nosso ar e não pensar a chuva e a enchente como algo negativo, tá bom? Bom, gente, então é isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês entendessem um pouco mais sobre essa questão da enchente por vista do arquiteto, né, na vista do urbanista, de quem realmente projeta a cidade e que consegue entender e até poder ajudar vocês. Então, colocar mais permeabilidade onde vocês puderem, se você estiver construindo sua casa, se você estiver construindo alguma coisa, né, ou mesmo como arquiteto projetando, pensar na permeabilidade, pensar em algo que a água possa ser absorvida, né, um lugar onde a gente possa absorver a água. E também é importante não culpar a enchente, e sim culpar a ação do humano que joga o lixo, que não projeta direito, que deixa bueiro entupido, que acaba construindo logo ao lado do rio e não quer que o rio encha com água, ele vai encher sim, isso é normal. Então é importante pensar nessas coisas e por isso que eu fiz esse vídeo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui, deem o seu like e tchau!